Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Sem Ele, nós não somos nada. E eu quero também aqui nessa noite glorificar a Deus pela vida do patrono episcopício dessa casa, pastor Zilmar Miguel, bem como a sua digníssima esposa, a nossa irmã Maria Inês. Deus abençoe grandissimamente. É uma grande honra estar contigo aqui. Que Deus prospere o fruto do teu trabalho em muitas almas para a glória de Deus. Deus abençoe a vida também do vice-presidente desta casa, pastor Carlos Luciano, carinhosamente. Pastor Carlinhos, Deus abençoe grandemente. É uma honra ter a sua amizade e o teu carinho. Não está presente aqui nessa noite pastor Adriano Uber, que é um grande homem de Deus, primeiro vice-presidente dos Gideões. Deus abençoe ao pastor Adriano Uber e sua família. Está aqui também o pastor Sérgio Travasso, um grande homem de Deus, um amigo, um homem de uma estima e uma conduta e um testemunho ilibado. Deus te preserve, pastor Sérgio Travasso, com muita unção e graça. Não posso deixar de esquecer de amigos, porque ninguém chega a algum lugar sozinho. Deus sempre usa algumas pontes. Tem gente que é muro, tem gente que é cerca. Ele não vai e não deixa ninguém ir. Mas tem gente que é ponte de Deus e é instrumento para abençoar nossas vidas. Está aqui hoje um homem que foi instrumento para a minha vida, pastor Erinaldo Silva, um grande pregador. Deus te abençoe, pastor Erinaldo. Deus abençoe também a vida do pastor Anderson Camargo, está por aí, trabalhando. Deus abençoe a vida do pastor Anderson Camargo, está ali do lado, isso, pastor Anderson Camargo, um grande pregador. Deus abençoe grandemente. Pastor Moacir Lisboa, outro amigo já de alguns anos. Deus abençoe grandemente. Eu tenho muitos amigos aqui, não vai dar para falar de todos, mas meu desejo, meu carinho, eu desejo a todos vocês. Está comigo, irmãos, a mulher que desde quando eu conheci andava comigo, quando eu não tinha nada, quando eu não tinha carro, quando eu não tinha moto, e andávamos a pé, andávamos de ônibus, e estou vivendo a melhor fase da minha vida já há quase 5 anos de casado, a irmã Paloma. Deus abençoe a sua vida. Hashtag o negão te ama. Deus abençoe. Meus irmãos, compartilha comigo o texto sagrado. Eu quero ler 2 referências bíblicas. A primeira em Atos dos Apóstolos. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 42. Eu não estou vendo ele aqui, mas este homem contribui muito para as mídias dessa casa. O irmão Melk, um grande homem de Deus, Deus abençoe grandemente, está ali embaixo. Pastor Nelson, irmão Melk também, Deus abençoe, 2 grandes homens de Deus. Pastor Nelson, um homem de história, Deus te abençoe grandemente. Também quero glorificar a Deus pela vida do meu amigo Rodrigo Pontes, está por aí nas mídias, Deus abençoe grandemente. Primeira referência bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segunda referência bíblica, um capítulo à frente, capítulo de número 3. Mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Versículo 1 diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam.
o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Você pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como o livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, ele foi escrito cerca de 63 a 70 depois de Cristo. Ele foi escrito por Lucas, o médico amado. E no momento que Lucas escreve Atos, ele também escreve a vida de Jesus, o Evangelho de Cristo, que é intitulado pelo nome dele, que é o autor, Lucas. Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Jesus, a qual, intitulado pelo seu nome, Lucas, são um único livro. Porém, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos, foi dividido para a melhor compreensão e interpretação dos textos sagrados. No momento que Atos dos Apóstolos se inicia, ele se inicia com as últimas instruções de Jesus Cristo para a igreja neotestamentária. E no momento que Cristo dá suas últimas instruções, a Bíblia vem ali logo após mostrar o momento que no dia de Pentecoste, de repente, ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali, a Bíblia começa a nos mostrar os primeiros batismos nas águas que a igreja começa a fazer, de forma coletiva, onde Pedro, com muita graça e autoridade, cheio do poder de Deus, ele prega para multidões de quase 5.000 pessoas, de quase 3.000 pessoas. Só que o texto bíblico vem nos dizer que esta igreja tinha uma característica forte. E qual era? Ela era uma igreja perseverante. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, ela perseverava no partir do pão, e ela perseverava nas orações. Quando a Bíblia fala que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, aqui está falando que essa igreja perseverava no ensino, na pregação da palavra, que o apóstolo Pedro, que era o pastor dessa igreja em Jerusalém, ele pregava para essa igreja. Pedro, quando instruía, ele instruía o didaquê. O estudo que os apóstolos davam para a igreja era o didaquê. Pedro, quando pregava tudo aquilo que ele também viveu com Cristo naqueles quase 3 anos e meio. Mas quando eu olho para essa igreja,
esta igreja primitiva, eu vejo uma igreja que não tinha as facilidades que nós temos. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja que não tinha os privilégios que nós temos. Essa igreja, ao olhar e comparar com a igreja dos dias odiernos, a igreja da última hora, nós temos o nosso canon escrito, a Bíblia escrita na palma da nossa mão. Só que tem um porém, esta igreja não tinha a Bíblia escrita na mão, mas a palavra estava queimando no coração. Diferente de uma geração que hoje, infelizmente, tem a palavra na mão, mas não tem mais a palavra no coração. E quando eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja que tinha sede da palavra, tinha desejo pela palavra, ao ponto que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na palavra. Ao olhar um contexto de algumas pessoas, de alguns cristãos nos dias de hoje, eu vejo gente que persevera no celular, gente que persevera na novela, gente que persevera em querer viajar, mas eu oro e peço a Deus que Ele levante pessoas que perseverem por sede da verdadeira palavra. Essa igreja também perseverava na comunhão, e quando se fala de comunhão, comunhão é diferente de ajuntamento. Aonde eu moro, na capital de São Paulo, todos os dias pela manhã e no decorrer do dia, milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares, vão até as lotações, os ônibus e principalmente o metrô. Milhares de pessoas reunidas uma do lado da outra que não se conhecem. Só que quando eu olho para isso daí não é comunhão, isso daí é ajuntamento. Comunhão é estar pessoas em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo. E qual era o propósito e o objetivo dessa igreja? O propósito era morar no céu. Não tinha guerra de posição, não tinha guerra de carteirinha, não tinha guerra para querer sentar em algum lugar. Todos estavam em um mesmo propósito, querer morar no céu. Ao olhar para a comunhão, eu começo a notar aquilo que o escritor aos Hebreus, ele disse no capítulo de número 12, versículo de número 14, se não me falha a memória, ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando ele diz segue a paz com todos, ele está dizendo, você tem que ter comunhão com todos, você tem que ter comunhão com as pessoas do teu trabalho, você tem que ter comunhão com as pessoas da tua faculdade, do teu meio acadêmico, você tem que ter comunhão com as pessoas da tua vizinhança, você tem que ter comunhão com as pessoas da tua igreja, em todo o seu convívio social. Mas entenda, comunhão é diferente de amizade, comunhão é diferente de intimidade. Ele diz aqui, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Logo o Espírito Santo trouxe algo no meu coração. E o que ele disse, pastor Gabriel? O Espírito Santo ministrou para mim, comunhão com todos, alianças, amizade com alguns e dependência só de Deus. Eu vou repetir, comunhão com todos, aliança, amizade com alguns, mas dependência só de Deus. Esta igreja também perseverava no partir do pão. E o que era o partir do pão? A ceia. Eles faziam questão de perseverar em cear, porque eles tinham o entendimento que eles deviam fazer parte do corpo de Cristo, eles deviam fazer parte da unidade do corpo. Mas essa igreja também perseverava nas orações. Quando eu olho para essa igreja que perseverava nas orações, a mentalidade daquela igreja é diferente da mentalidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Por quê? Porque para algumas pessoas a oração é um trabalho, mas para a igreja primitiva, a oração era o seu maior prazer. Quando eu olho para esta igreja, eu vejo uma igreja que tinha sede, desejo por orar. Eles amavam a oração. Charles Finney, o maior avivalista dos Estados Unidos da América, certa vez ele disse: você quer saber o tanto que um cristão depende de Deus? Você quer saber o tanto que um crente depende de Deus? É medido pelo mesmo tanto que ele ora. Quando um crente não ora, ele está dizendo: eu não dependo de Deus. Mas essa igreja orava tanto, que eles diziam que as orações
deles. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Se fosse contemporaneizar para os dias de hoje, eles oravam enquanto estavam dirigindo, oravam enquanto trabalhavam em espírito, no pensamento, oravam enquanto estivessem estudando, oravam em todo momento. Essa igreja, eles amavam a oração. Ao olhar para essa igreja, Atos capítulo de número 12, eles dizem que essa igreja amava tanto orar, mas amava tanto orar, que incomodaram os judeus daquela época, ao ponto de Herodes, a Bíblia nos diz que ele ali perseguiu o apóstolo Tiago e matou Tiago ao fio da espada. E os judeus se alegraram. Quando ele viu que ao matar o apóstolo Tiago ao fio da espada, os judeus se alegraram. Ele falou: calma aí, se eu matei Tiago, os judeus se alegraram. Imagine se eu matar o apóstolo Pedro. Se eu matar o apóstolo Pedro, que é o pai da igreja, o pastor da igreja, então todos os judeus vão me amar, eles vão me vangloriar, eu vou ser amado e querido porque matei o pastor dessa igreja. Para você ver o nível de perseguição com a liderança de uma igreja. Naquele momento a Bíblia vem dizer em Atos capítulo número 12, que Herodes consegue prender a Pedro, e no momento que ele consegue prender o apóstolo Pedro, ele coloca Pedro numa masmorra entre 4 quaternos de soldado, 16 homens, e dentro desses 16 homens, 2 daqueles homens, cada um estava algemado a uma de suas mãos. Só que a Bíblia diz que à noite, quando Pedro está dormindo, Deus ordena um anjo descer até a prisão, a masmorra que Pedro estava, e quando o anjo desce, ele toca na ilharga de Pedro, toca no ombro, sacode Pedro, acorda ele, e quando Pedro olha para o anjo diz: põe a tua sandália e põe a tua capa e me segue. As algemas caem, Pedro pensa estar vendo uma visão, e ele começa a seguir o anjo, e o texto bíblico diz que ele passa pela primeira guarda, a porta pequena, só que depois vai seguindo o anjo, e ele passa pela grande porta, ou o texto diz o grande portão que dá para a cidade. Primeiro ele passou pela porta pequena, mas depois ele passou pela porta grande. O que é isso, pastor Gabriel? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não menospreze as portas pequenas, não menospreze as pequenas oportunidades, porque delas eu vou abrir para você as grandes portas. Naquele momento, no momento que Pedro começa a seguir o anjo entra numa rua, entra em outra rua, só que o anjo se aparta de Pedro. Pedro começa a notar que aquilo ali não era uma visão, mas era uma realidade. Herodes prendeu ele para matar no dia da festa de Páscoa, porque a morte de Pedro, a desgraça de Pedro seria alegria para Herodes se promover. Eu quero dizer uma coisa para você: tem gente que, se pudesse, puxaria o teu tapete e mataria você para se autopromover nas suas costas, mas Deus está dizendo: a minha mão é sobre a tua vida, ninguém vai se promover através de você. Naquele momento, irmão, quando Pedro começa a notar e ver que aquilo não era um sonho, não era uma visão, mas era uma realidade, Pedro ele vai para um lugar, e qual é? A casa da irmã Maria. Quando Pedro chega na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, a Bíblia diz que os irmãos estavam em contínua oração. Pedro começa a bater na porta. Uma menina por nome de Rode ouve a voz de Pedro. Ela vai chamar os irmãos, mas a oração estava tão fervorosa, eles estavam tão mergulhados na oração, que não queriam acreditar que um milagre estava na porta. Só que quando Pedro insiste na oração, bate na porta, abrem a porta e vê que é Pedro. Pedro entra e fala: irmãos, Deus ordenou o anjo e me livrou da prisão. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus ordenou o anjo dos céus e livrou Pedro na prisão, mas quem orou na terra a Deus foi a igreja. O que é isso, pastor Gabriel? Quando a igreja ora na terra, Deus ordena o milagre dos céus. Quando a igreja ora na terra, Deus ordena providências dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você: há uma ordem de Deus sobre a sua vida, há uma ordem de Deus sobre a tua casa, há uma ordem de Deus sobre o teu casamento. Enquanto você está aqui orando, Deus está ordenando. Só que a Bíblia aqui diz que Pedro e João subiam juntos a hora nona, a hora da oração, no templo, para orar.
Tem muita gente que está junto com você só em churrasco. Tem muita gente que está junto com você só no momento que você está bem. Tem muita gente que está junto com você, bate nas suas costas e fala: estamos juntos, conta comigo. Mas no momento que você precisa, some. Deus está dizendo para alguém: eu estou passando um pente fino nas tuas amizades. Eu vou levantar pessoas de oração para estar junto com você. Pedro e João sobem juntos para o templo. A hora da oração, eles sobem juntos. Sabe por quê? Porque quem ora só sobe. Sobe na comunhão, sobe na intimidade, sobe no particular com Deus e principalmente sobe na sensibilidade do Espírito. Você quer conhecer alguém sensível ao Espírito Santo? É sempre alguém que ora. Pedro e João sobem juntos para o templo. E no momento que eles sobem juntos para o templo, a hora da oração, a nona, a Bíblia diz que no momento eles estão indo rumo à Porta Formosa. E a Porta Formosa, a história, a tradição vem nos contar que esta porta foi doada por um homem por nome de Nicanor, da cidade de Alexandria. Nicanor era um homem tão rico que mandou banhar a Porta Formosa no cobre da cidade de Corinto. Aquele templo tinha 12 portas, só que a Porta Formosa, que ficava próximo ao portifólio de Salomão, ou ao pilar de Salomão, que dava acesso ao templo, essa Porta Formosa era para identificar uma classe de pessoas. E qual era? Só entrava pela Porta Formosa aqueles que eram ricos, só entravam pela Porta Formosa os homens de autoridade na cidade, só entrava pela Porta Formosa as pessoas de família nobre, não entrava qualquer pessoa pela Porta Formosa. E a Bíblia diz que um homem que desde o ventre era coxo, paralítico, ficava ali, alguém levava ele todos os dias para o templo e colocava ele próximo à porta chamada Formosa. Era um lugar estratégico, porque ele sabia que ali as pessoas que passavam por ali poderiam se compadecer dele e dar para ele alguma esmola, alguma moeda de prata ou alguma moeda de ouro. Só que o que me chama a atenção é que quando Pedro e João estão indo rumo ao templo, em direção à Porta Formosa, este homem já se antecipa e estende a mão para Pedro e João. Só que quando Pedro e João, ele olha para aquele homem, Pedro diz para ele: olhe para nós. E Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro. Pedro estava dizendo: eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho poder de compra, eu não tenho do poder da terra. Mas tenho porém, com o poder da terra você pode ter os melhores hospitais, com o poder da terra você pode ter os exames mais caros, com o poder da terra você pode ter os médicos mais renomados à sua disposição, mas nem sempre você tem a cura. Só que eu não tenho do poder da terra, mas eu tenho do poder do céu. Porque tem momento que o diploma não resolve o problema, tem momento que os contatos, as influências não resolvem o problema, tem momento que o dinheiro não resolve o problema, mas quem tem poder do céu resolve o problema. Deus manda a providência, Deus faz o milagre. Ei, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Ei, o que me chama a atenção é que um capítulo atrás, Pedro em Atos 2, no dia de Pentecostes, ele recebe poder dos céus. Só que se Pedro passa por aquele homem e passa direto, e não dá importância para ele, a maior confirmação de que ele nunca recebeu o poder do céu foi essa. Porque quem recebe poder do céu não aguenta ver alguém caído. Eu nunca vi alguém que tem poder de Deus pisar em alguém. Ai, Jesus. Ei, quando Pedro fala isso para ele, o texto bíblico vem dizer que Pedro estende a mão direita e toma ele pela mão, e quando puxa ele, ele dá um salto e firma os tornozelos, e ele fica de pé. Ei,
A minha mente, eu imagino a minha mente naquele momento vai até a mente de Pedro. Por quê, pastor Gabriel? Eu imagino Pedro quando ele olha aquele homem com as mãos estendidas para ele, e ele vai até o momento que ele está andando sobre as águas do mar da Galileia no meio da tempestade, e ele começa a cair, começa a afundar, e o texto bíblico vem dizer que Pedro estende as mãos para Cristo e diz: Senhor, salva-me! E no momento que Cristo se aproxima de Pedro, estende as mãos para Pedro e puxa Pedro pela mão. Pedro, quando viu aquele homem com as mãos estendidas, ele estava vendo ele, porque só valoriza uma mão estendida quem um dia precisou de uma mão estendida. O que é isso, pastor Gabriel? Quem nunca precisou de ninguém não valoriza ninguém. E estamos acostumados numa geração, de uma sociedade, que as pessoas estão acostumadas a valorizar as coisas e utilizar as pessoas. Mas Pedro está dizendo: esse homem não tem nada para me oferecer, para mostrar que aquilo que ele aprendeu com Cristo foi: eu valorizo as pessoas e utilizo as coisas. Nós temos que valorizar as pessoas e não utilizar elas. No momento que Pedro estende a mão e puxa aquele homem, ele salta, os tornozelos firma. Só que a Bíblia não diz que aquele homem entra no templo primeiro e Pedro e João entram atrás. A Bíblia não diz que aquele homem, ele entra logo atrás e Pedro e João vão entrando no templo à frente. A Bíblia diz que Pedro e João e aquele homem, eles entram no templo juntos. Juntos. Só que a Bíblia diz que quando ele entra no templo, ele entra louvando e saltando. Louvando e... Só os que estão aqui na terra que não foi arrebatado ainda. Louvando e... Ei! A Bíblia não diz, mas a minha mente imagina o cenário. Que no momento que ele entra louvando e saltando, alguém deve ter olhado para ele e falado: ei, você está muito emocionadinho aí, hein? Você está muito empolgadinho aí, hein? Só porque você entrou hoje pela primeira vez no templo? Só porque você passou hoje pela primeira vez na porta chamada Formosa? E eu imagino como se Pedro tomasse a postura e a autoridade e falasse: opa, calma aí. Vocês estão aqui dentro do templo porque vocês passaram pela porta Formosa. Mas este homem que está aqui louvando e saltando, ele entrou por uma porta que vocês não entraram. E qual porta é essa? João capítulo de número 10, versículo de número 9. Pedro diz aquilo que Cristo disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Ei, pela porta formosa, pela porta da terra, só entrava rico, só entrava autoridade, só entrava pessoas de família nobre. Mas por Cristo, que é a porta do céu, entra rico, entra pobre, entra negro, entra branco, entra gordo, entra magro. Ei, quando Cristo está na cruz, estava à esquerda dele um ladrão por nome de Gestas, e falando: se você é o rei dos judeus, desce-te, salva a si mesmo. Se você é rei, então sai daqui. Mas o outro olhou para o lado, por nome de Dimas, o ladrão da direita, e falou: cala-te, esse daqui não é digno de estar aqui. Nós somos, mas este não. E ele olha para Cristo e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Cristo enche o pulmão e olha para ele e diz: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. A porta serve para entrar. Ele olhou para o lado, ele não viu o homem, ele viu a porta dos céus. O que é isso, pastor Gabriel? Aquele homem era um ladrão, mas quando ele viu Cristo, ele viu a porta dos céus na terra. Eu quero dizer uma coisa para você: aqui as pessoas na terra, aqui ladrão era lá fora, mas quando entra pela porta que é Cristo, aqui dentro é pastor. Lá fora era prostituta, mulher da vida, mas quando entra pela porta que é Cristo, aqui dentro é missionária. Lá fora enganava, fazia
tudo que o diabo gosta, mas quando entra pela porta que é Cristo, faz tudo o que o céu quer. Deixa eu ver quem já entrou por essa porta. Deixa eu ver quem já entrou por essa porta. A porta do céu não está fechada, a porta do céu está aberta. No momento que esse homem ele entra, louvando e saltando, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 14, o momento que Davi conquista a arca da aliança e leva para dentro da cidade de Jerusalém, o texto bíblico vem nos dizer que Davi tira suas vestes reais, ele tira sua coroa, tira sua honra, e ele entra na cidade de Jerusalém, diante da arca, louvando e saltando, louvando e saltando. O livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 41, a Bíblia diz que quando Maria, mãe de Jesus Cristo, está grávida de Jesus, ela sobe as montanhas e vai até a casa de Isabel, esposa de Zacarias. Quando ela entra naquele lugar, a Bíblia vem nos dizer que ela entra já dizendo: salve a agraciada. Isabel, que estava gestante de João Batista, no ventre de Isabel, João Batista, ao ouvir a voz de Maria, que disse salve a agraciada, o texto vem dizer que ele salta e é cheio do Espírito Santo de Deus. O que é isso, pastor Gabriel? Eu sou de um tempo, irmão, que no meio da palavra as pessoas tinham liberdade para orar, e eu creio que ainda tem. As pessoas levantavam a mão e começavam a adorar, dava glória alto. Alguns pulavam do meio da cadeira, outros começavam a marchar, outros faziam um aviãozinho. Mas infelizmente estamos vivendo numa geração que quando alguém começa a adorar com um pouco mais de liberdade, infelizmente sempre tem alguém que começa talvez a olhar para o lado e dizer: calma aí, isso daí é meninice, isso daí é emoção, isso daí é coisa da carne. Mas deixa eu te dizer, quando você estiver adorando a Deus e alguém olhar para você com a cara fechada, entenda uma coisa: não foi nos pés dele que foi os cravos, não foi nas mãos dela que foi os cravos, não foi na cabeça de ninguém que foi a coroa de espinho. Só Deus sabe da onde ele te tirou, só Deus sabe da onde ele te resgatou. Eu quero dizer uma coisa para você: na presença de Deus você tem liberdade. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Davi tirou a roupa, Davi tirou a coroa. Ai, Jesus. No momento que ele entra no templo, ele entra louvando e saltando, louvando e saltando. Com a permissão da direção da igreja, o pastor Zimar, o tempo que me foi dado, fique de pé. Isso. Ele entra louvando e saltando, louvando e... Deixa eu dizer algo para você: é tempo de você viver um salto de Deus na sua vida. É tempo de você viver um salto na tua vida material. É tempo de você viver um salto na tua vida financeira. É tempo de você viver um salto no teu ministério. É tempo de você viver um salto no teu casamento, que o diabo está louco para deixar lá embaixo. Deus está dizendo para alguém: é tempo de você viver um salto. Quando ele entra dentro do templo, louvando e saltando, o texto diz que as pessoas olharam para ele e ficaram pasmos e assombrados. Calma aí. No momento que ele estava caído lá fora, estava tudo normal. Ele estava com um problema, mas estava tudo normal. Passavam por ele e não falavam nada, estava tudo normal. Mas quando viram ele dentro do templo, de pé, louvando e saltando, ficaram assombrados, ficaram assustados. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? No momento que você está caído, a tua fase difícil para algumas pessoas é normal.
Mas o que eu tenho para você, e estou fazendo você dar um salto hoje, vai assombrar a vida de muita gente. Não entendi, pastor Gabriel. Olhavam para ele, conheciam ele como paralítico, mas se assombraram quando viram ele curado. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, aonde a notícia ruim chegou, a notícia boa vai chegar. Calamaracandorebaraia, Calabaracandorebasúria, Calabacandorebaraia. O que é isso, pastor Gabriel? Ei, fora do templo ele estava doente, mas dentro do templo ele estava curado. Fora do templo ele estava caído, mas dentro do templo ele estava de pé. Fora do templo ele dependia de homens, mas dentro do templo ele dependia de Deus. O que é isso, pastor Gabriel? Deus está dizendo para alguém: teu lugar é no templo, fica no templo, permaneça no templo, não saia do templo. Aqui tem cura para a tua vida, aqui tem revelação para a tua vida, aqui tem batismo com o Espírito Santo, aqui tem profecia, aqui tem milagre. Fica no templo, teu lugar é no templo. Para me entregar, eu tenho uma palavra para essa igreja, eu tenho uma profecia de Deus para essa igreja. Deus manda eu dizer que a partir de hoje, em Camboriú, Ele está levantando aqueles que estão caídos. E os que estão de pé, Ele está levantando para levantar os caídos. Não entendi. Se prepara. Deus está levantando mais missionários do que já tem. Deus está levantando mais pregadores do que já tem. Deus está levantando mais obreiros do que já tem. Na obra de Deus, tem lugar para todo mundo. Na obra de Deus, tem espaço para todo mundo. Grande é a seara. Se prepara para o salto de Deus no teu ministério. Abre a tua mão, abre a tua mão, abre a tua mão. Abre a tua mão que eu já vou terminar. Abre a tua mão que eu já vou terminar. A pregação foi para todos, isso. A palavra foi para todos. Só que tem um porém, pastor Zilmar. O milagre é para quem quer. O que é isso, pastor Gabriel? Só você que precisa viver um salto de Deus na sua vida. Sai do teu lugar agora e vem até aqui na frente. Isso, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Só você que precisa viver um salto na tua vida profissional. Só você que precisa fazer a tua empresa viver um salto. Só você que precisa de um salto no teu casamento. Só você que precisa viver um salto na tua saúde. Sai do teu lugar agora e venha. Venha, venha, venha. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão. Ei, Zaqueu subiu na figueira brava. Deus está dizendo: sai do teu lugar e venha. Há uma atmosfera de milagres sobre esse lugar. Há uma atmosfera de milagres sobre esse lugar. Venha, venha, venha. Tem uma multidão vindo aqui na frente. Os que estão aqui na frente vêm mais para frente. Tem uma multidão vindo. E Deus está dizendo para alguém que está no seu lugar aí parado: eu quero destravar muita coisa na sua vida. Eu quero destravar muita coisa na sua vida. Sai do teu lugar e venha. Venha, venha, venha. Isso, isso. Isso, eu vou esperar porque tem gente vindo. Eu vou esperar porque tem muita gente vindo. Venha. O grupo de louvor está comigo. Isso. Pastor, posso tirar o paletó? Abre as suas mãos, vocês que estão aqui na frente em posição de receber. Isso. Abre as suas mãos em posição de receber. Abra, isso, isso, isso. Alamaracá, chorebai. Eu não estou vendo mais pessoas aqui, eu estou vendo testemunhos de vitória. Deus, aqui está o teu bem mais precioso nessa terra. Alarachorebaraia. Aqui está a tua igreja. Pai querido e Pai santo e Pai amado, o milagre que ele precisa, o milagre que ela necessita, a providência que ele precisa, a providência que ela necessita,
aquilo que a empresa dele precisa, aquilo que a empresa dele necessita, aquilo que a família dele precisa, a cura que a família dele precisa, a cura que a família dela precisa. Eu declaro sobre a vida dele hoje, eu declaro sobre a vida dela hoje. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. A minha mão não consegue tocar vocês aqui agora, mas o poder de Deus toca você nesse lugar. Já tocou em uma aqui na frente, Calabaracandorebaraia, já tocou em outra ali atrás. O poder de Deus está tomando a igreja. Pega, pega, pega o teu milagre, pega, pega, pega o teu milagre, pega, pega, pega o teu